Fala pessoal do oitavo, estamos aí para mais uma aula, agora falando sobre o Canadá, beleza? Então encerramos o conteúdo ali falando sobre os Estados Unidos, agora vamos falar sobre o Canadá, esse outro país que compõe a América Anglo-Saxônica, beleza? Lembrando também que é um país extremamente desenvolvido, faz parte ali do NAFTA, tá? São os únicos dois países desenvolvidos do continente americano, Estados Unidos e o Canadá, beleza? Então vamos falar sobre esse imenso país, tá? Territorial, beleza? Rico, tá? Também nas naturezas, belas naturezas. É um país bastante procurado, tá, gente? Muitas pessoas têm o sonho de conhecer esse país, beleza? Então vamos lá, Canadá, beleza? Vamos lá passar o slide, então. Pessoal, não esqueçam, já deixa o livro em mão que a gente vai usar, tá? Fazendo uma leitura, eu vou pedir para vocês grifarem algumas partes também. Pessoal, então, como vocês estão observando, Canadá, tá? Com 9.974.000, tá? Vamos dizer assim, a sua extensão de quilômetros quadrados. Então, 9 milhões, gente. Ele é um país bastante extenso, tá? O Canadá é o segundo país do mundo em extensão territorial e o maior do continente americano. Olha só, então sua extensão territorial ele só perde para a Rússia, tá? E é o maior país do continente americano, beleza? O espaço canadense é dividido em 10 províncias, tá? Então é dividido em 10 províncias e como se fosse aqui nosso estado, tá? Eles chamam províncias e 3 territórios. Vamos lá. Pessoal, então como vocês estão observando, tá? O Canadá, essa parte laranja aí, tá? Então está mostrando ali seu imenso território, tá? Ele fica ali já quase no extremo norte ali do continente americano, beleza? Vamos lá. Então, pessoal, uma das características do Canadá é a baixa densidade demográfica. Olha só, então, pessoal, é meio incoerente falar assim, ele é extenso, mas a densidade demográfica é baixa. É baixa, tá, gente? Ou seja, há uma desproporção entre o tamanho do território e a população. Então, existe essa desproporção, tá, pessoal? Não está na mesma balança. Por quê? Ele é bastante extenso, só que a população é baixa, tá? A população ali não passa de 40 milhões de habitantes. Então deveria ser o contrário, né? Deveria ser bastante extenso, tá? E bastante populoso, bastante povoado, mas não. Então não quer dizer que o país, por ser um país extenso, ele tem que ser um país populoso, um país bastante povoado, não. Então são vários fatores ali que justificam isso. Então, os cerca de 39 milhões de habitantes distribuem-se irregularmente pelo imenso território. Voltando o slide ali um pouquinho, então ele fala assim, ó. Irregularmente, então não está distribuída de forma homogênea, de forma igual. Então existe o que? A desproporção, tá? Pelo tamanho, tá? E pelo número de população. Então as pessoas a população está concentrada mais nessa parte aqui, ó, na fronteira com os Estados Unidos, na parte sul. Por que nessa parte norte? Não, porque devido ao clima, tá? Devido ao aspecto natural, o tipo de relevo e principalmente pelo inverno rigoroso, tá? E a gente vai estar olhando nos próximos slides, beleza? Então, pessoal, como vocês podem observar, tá? A distribuição está de forma irregular, não está de forma homogênea. Então, a população do Canadá ela está concentrada ao sul, tá? E na fronteira ali com os Estados Unidos, beleza? Vamos lá. As maiores concentrações populacionais estão ao sul do território e ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Então, como vocês observaram no mapa, então aquela parte mais escura é onde se concentra o maior número de população canadense. Um dos fatores que contribuíram a essa ocupação mais intensa nessas áreas foi o clima temperado. Então, vamos dizer o clima temperado, a temperatura assim um pouco mais elevada, tá? Fez com que as pessoas se concentrassem mais na região ali com a fronteira com os Estados Unidos. Com invernos mais curtos e temperaturas mais amenas em relação ao restante do país. Olha só, então ele fala assim, ó, com os invernos mais curtos. Então na parte norte ali do Canadá, os invernos são mais prolongados, tá? E na parte sul, na fronteira com os Estados Unidos, as temperaturas são mais amenas, tá? Então isso faz com que fizeram com que as pessoas se concentrassem mais nessa parte. Onde ocorrem os climas polar e frio, caracterizados por invernos rigorosos e prolongados. Olha só, então na parte norte ali do Canadá, o clima que predomina é o clima polar,
e o clima frio, tá? Não esqueçam, clima polar e o clima frio, tá? Ali no sul é o clima temperado, tá? E então ali na parte norte ali do Canadá, que faz com que as pessoas não habitem aquela região, é o clima polar e frio, são climas rigorosos, onde no inverno ali a temperatura pode chegar ali a menos 30, menos 40, tá? No inverno. E durante o verão ali as temperaturas podem chegar no máximo a 8 a 10 graus, tá? Então, vamos dizer assim, então um clima bastante rigoroso naquela região do Canadá. Vamos lá. A fronteira com os Estados Unidos representa a principal concentração populacional, já falei sobre isso, principalmente na região dos Grandes Lagos e o Vale do São Lourenço, na província de Ontário. Cidade como Toronto e Ottawa, tá? Capital do Canadá, tá? E na província de Quebec, ocupada por franceses, cidades como Montreal e Quebec. Beleza? Então, pessoal, outro mapa está mostrando então a densidade demográfica. A densidade demográfica ali do Canadá, pessoal, ali não passa de, vamos dizer assim, um país, está entre os países menos povoados. Não esqueçam, vocês estudaram no passado, qual que é a diferença de população e povoado, tá? Povoado é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, a densidade demográfica de todo o território canadense, ela é de 3 habitantes, tá? Olha só, então ali na página 204, está reforçando ali que eu estou falando para vocês. Acompanhem comigo. Ali embaixo. Demografia do Canadá. Há grande contraste entre o extenso território do Canadá, tá, de 9.970.000 km², e o pequeno número de habitantes, que ocupa 35,3 milhões de habitantes em 2013. Então eu trouxe ali no slide para vocês mais atualizado. A densidade demográfica canadense é de aproximadamente 3 habitantes por km². Quase 10 vezes menor que a dos Estados Unidos, olha só, então quase 10 vezes menor que os Estados Unidos a densidade demográfica. Então grifem ali, pessoal, esse primeiro parágrafo falando ali sobre a densidade demográfica. Então é um país pouco povoado. Na porção norte do território, a ocupação é dificultada pelos rigores do clima, que é extremamente frio. Nessa região, principalmente na porção noroeste, numa faixa que se estende ao norte de Manitoba, ao Oceano Ártico, incluindo diversas ilhas e a terra de Baffin, vive o povo Inuit, também chamado como povo esquimó. Tá, pessoal? Então vocês já viram aqueles povos ali que no gelo ali, então eles são chamados de povos esquimó, beleza? Então ali eles vivem pessoas sim, gente, tá? Não quer dizer que ali não existem pessoas vivendo, existem sim, tá? Existem as pessoas mais corajosas vivendo ali que gostam do frio, beleza? Então, pessoal, grifem ali esse primeiro parágrafo, tá? Da página 204, falando o número de população, tá? E a densidade demográfica. Vamos lá para o slide. Então, pessoal, apesar do extenso território, o Canadá encontra limites à ocupação de grande parte do seu espaço nacional em função das condições climáticas, latitudes elevadas. Pessoal, então vamos dizer assim, quanto maior a latitude, tá? Maior a latitude, que mede ali ao planeta Terra em graus de 0 a 90, tá? Como o Canadá está localizado ao hemisfério norte em relação à linha do Equador, tá? Não esqueça, em relação à linha do Equador está no hemisfério norte, em relação ao meridiano principal ele está no hemisfério oeste, beleza? Então é o seguinte, a latitude, tá? Ela influencia muito no clima. Então, como o Canadá, eu falei para vocês, ele está ali já no extremo norte ali do continente americano. Então, a latitude é bastante elevada. Então, quanto maior a latitude, menor é a temperatura. As regiões central e norte do país apresentam, respectivamente, climas temperados, frio e polar, impossibilitando as práticas de diversas atividades agropecuárias e dificultando ainda a instalação humana. Então, falei. Além de dificultar a instalação humana, tá? Eles impedem também essas atividades, como a agropecuária, tá? Nessa parte ali norte e na parte ali central ali do Canadá, beleza? Então por isso que as pessoas se concentram principalmente na fronteira com os Estados Unidos. O Canadá apresenta um pouco mais de 39 milhões de habitantes para ocupar o segundo maior território mundial, tornando-se um país fracamente povoado, com apenas 3 habitantes por quilômetro quadrado. Por isso o país é considerado pouco populoso e pouco povoado, tá, pessoal? Além dele ser pouco povoado, tá, ele é pouco populoso, tá, devido ao seu imenso território,
beleza? Ali na página 205, pessoal, fala sobre esses povos inuites, tá? Que eu acabei de ler. No segundo parágrafo, um acordo entre o governo canadense e os inuites, tá? Criou em 1º de abril de 1999 a província de Nunavut, terra do povo, na língua inuit, um desmembramento dos territórios do Noroeste, que possui 1.976.000 km², área maior que quase o Nordeste do Brasil. As áreas mais povoadas do Canadá encontram-se numa faixa de uma costa a outra, no sul do país, ao longo da fronteira com os Estados Unidos, que abriga mais de 75% da população. Então 75% da população está concentrada ali na fronteira com os Estados Unidos. As áreas de maior concentração populacional são o Vale do Rio São Lourenço e a região dos Grandes Lagos, onde estão localizadas a maioria das indústrias e as principais atividades econômicas. Olha só então, gente. Então, na fronteira ali com os Estados Unidos é onde está concentrado o maior número de indústrias, tá? Ali no Canadá. As principais atividades econômicas. Então, olha só. Então, ali já é um clima ali que já, vamos dizer assim, é propício, tá? Vamos dizer assim, a instalação humana, e existem as principais atividades econômicas, as principais atividades industriais. Isso faz com que as pessoas se concentrem principalmente nessa área. Das províncias canadenses, as duas mais populosas, abrangendo cerca de 63% total da população, são de Ontário e Quebec. Pessoal, grifem ali na página 205, destaque ali na 205, o segundo e o terceiro parágrafo, que ele fala assim sobre a província de Nunavut, tá? Foi um acordo que fizeram e deram a esses povos inuites, tá? A esse território, que eles se instalaram ali ao norte do Canadá. Então, como eu falei para vocês, é região habitada? Sim, mas é bastante baixa, beleza? Vamos lá então. Então, pessoal, como vocês estão observando, tá? Ali com a fronteira com os Estados Unidos, que eu falei para vocês, é o Vale do Rio São Lourenço, tá? E os Grandes Lagos é onde se concentram as principais atividades econômicas do Canadá. Vamos lá? Então, pessoal, como vocês podem observar, tá? Canadá. Então, essa região aqui, gente, tá? Do território canadense é onde ocupa o maior número de população, está um número de população economicamente ativa, está trabalhando. Então, por quê? Ele está ali na divisa ali com os Grandes Lagos e o Vale do Rio São Lourenço, é onde se concentra o maior número de indústrias e as principais atividades econômicas. Beleza? Vamos lá. Na página 205 ainda, para finalizar. Com todos os países industrializados, a população urbana do Canadá está na faixa de 80,8%. E o crescimento vegetal